Livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura dos versos 21 a 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 25. Amém? Amém? Muito bem, então vamos ler juntos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 a 25, todos juntos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Até aqui. Ó Deus, nos edifique nesta manhã através da tua palavra, Pai. Fale conosco, fale com cada irmão. Edifique a tua igreja e o teu povo e fortaleça-nos a fé, em nome de Jesus. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Então que nesta manhã a nossa fé seja fortalecida ao ouvir a doce e poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, o livro de Lamentações de Jeremias nos retrata a condição caótica que ficou Judá após a invasão do Império Babilônico por Nabucodonosor. Este livro de Lamentações de Jeremias registra a triste figura de uma nação totalmente destruída pelo inimigo. Tanto é que na Septuaginta, a Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido em grego. A Septuaginta traz esse livro, o tema de cânticos fúnebres. Cânticos fúnebres. Por quê? Porque neste livro de Lamentações, a mágoa do profeta Jeremias jorra como a de um enlutado no sepultamento de um amigo íntimo que teve uma morte trágica. Tamanha dor do profeta. As Lamentações, elas reconhecem que a tragédia que estava sobre Judá era o juízo divino contra aquele povo pelos séculos de rebeldia contra Deus. Chegaram o dia da prestação de contas e esse dia foi terrível. Jeremias, durante o seu ministério público, ele tentou levar a nação ao arrependimento, só que tal coisa não aconteceu. Por cerca de 40 anos ele profetizou que o mal estava às portas da nação. Só que aqueles reis preferiram dar ouvido aos profetas ou aos falsos profetas que falaram ou que profetizavam o que eles queriam ouvir, ao invés de ouvir o profeta enviado de Deus, o profeta Jeremias. E muito antes de Jeremias profetizar a nação, o profeta Isaías, cerca de 115 anos antes, já havia alertado a Judá, aquela nação, acerca do seu pecado e quais seriam as suas consequências se permanecesse naquele pecado. Isso prova, queridos irmãos, a longanimidade de Deus, pois antes dele enviar o castigo, ele procurou alertar o seu povo para que houvesse mudança de atitude. Ele chamou a atenção, ele enviou os profetas. Só que, no entanto, ninguém deu ouvido à voz de Deus. Pelo contrário, eles iam cada vez mais se envolvendo no pecado. E como consequência, o Senhor enviou o castigo que disse que enviaria. O que ocorreu em Jerusalém foi a forte mão e pesada mão do Senhor sobre aquela nação, por terem desprezado a correção e darem ouvidos aos falsos profetas, e por não terem abandonado o pecado que eles estavam cometendo, quebrando assim a aliança que
que tinham feito ou que Deus tinha feito com eles. E com a invasão babilônica, a maioria dos sobreviventes, eles foram deportados para a Babilônia. A primeira deportação ocorreu no ano 605 a.C. e na primeira foram levados os jovens. E aí você entende quando foram levados Daniel e seus amigos, eram jovens na época. A segunda deportação aconteceu no ano 600, foi levado da parte do povo. E a terceira foi totalmente em 586 a.C., onde a nação foi totalmente destruída, inclusive o templo e os muros da cidade. E diante então desse quadro de destruição total, de tragédia, de castigo, eu vejo a atitude de alguém, de um homem, de um profeta, que não quer ser consumido pela tragédia. Tanto é que Eugene Peterson disse que é mais fácil desfalecer em desespero do que viver com base na esperança. Pois quando vivemos em desespero, nós não temos que fazer nada e nem assumir risco. No entanto, diante desse quadro caótico, o profeta Jeremias, ele não quis ser um poço de mágoa, muito pelo contrário, ele não quis morrer envenenado com a amargura da sua alma, pela tragédia da nação. Ele quis sim assumir riscos. Veja como ele descreve a dor que lhe toma o coração, quando você lê em Lamentações 3, a partir do versículo de número 14, abre aí a sua Bíblia. A partir do versículo 14 ele diz assim: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia, porque o povo zombava dele. Ele pregava para a nação e a nação escarnecia dele. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Só que diante dessa situação, Jeremias, ele disse: não, eu não vou viver com mágoa no coração, eu não vou viver com essa dor na minha alma. Eu não quero ser um poço de amargura, eu não quero morrer consumido pela desesperança e pela dor. E essa é uma das maiores lições que aprendemos com este profeta: olhar para a vida com esperança, mesmo quando ela nos vem revestida de tragédia e dor. Por isso que ele diz no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele fala que quer trazer à memória o que lhe pode dar esperança. É olhando para isso, para a atitude do profeta em meio ao caos, em meio àquela situação, que eu aprendo com base nesse texto sobre aperfeiçoando a esperança cristã. Eu aprendo como que eu e você, cristãos, podemos aperfeiçoar a nossa esperança cristã, porque o que nós mais precisamos nesse tempo de pandemia, de crise, de situações diversas e adversas que vivemos e que experimentamos, é de ter esperança. Esperança em Deus. Mas como que eu posso ter essa esperança? Se não, vejamos, em primeiro lugar, com base nesse texto, aprendemos que o aperfeiçoamento da esperança começa na mente. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. O aperfeiçoamento da esperança cristã começa na mente. Vamos considerar novamente o verso. Ele diz: quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Jeremias, no começo da situação, ele tinha tudo para desanimar, ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para abandonar, ele tinha tudo para dizer para Deus: Deus, esse ministério eu não quero, olha a minha situação, olha como o povo está vivendo, o povo não me dá ouvido, o povo não quer saber das verdades, o povo não quer saber de ouvir a tua voz. Só que depois da exposição de tudo isso, ele olha para a situação
de todos esses motivos, surge então em sua mente um pensamento novo. A sua mente começa a considerar novas possibilidades. A frase "quero trazer à memória" mostra que todo o processo de esperança nasceu na mente do profeta. Não foi emocional, ele não foi conduzido pela emoção do momento, mas foi racional. Ele pensou, ele considerou, ele repensou em tudo que estava fazendo e que estava acontecendo. Ele não foi tomado pela emoção, ele não tomou atitude baseadas em emoções, não, ele foi muito racional. Ele pensou. Por isso que ele diz: eu quero trazer a memória. E é na mente, queridos irmãos, que começa o processo de esperança. Tanto é que em Isaías, capítulo 26, versículo 3, ele declara assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías falando: Deus conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque uma mente firme em Deus poderá dar início a um processo abençoado de esperança. Talvez seja por esse motivo, por essa razão, por essa causa, que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele vai dizer que devemos levar cativo todo o nosso pensamento em Cristo, porque é na mente que começa. A esperança é em primeiro momento racional. Por que, pastor? Porque lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Assim como o homem pensa consigo mesmo, assim é. Por quê? Porque é na mente. Nós precisamos aprender então, queridos irmãos, a disciplinar os nossos pensamentos para termos um processo de esperança, eliminando pressupostos errados. Porque o diabo tenta a todo custo semear pensamentos errados para você não ter esperança. Pensamento do tipo: não dará certo, nada pode mais ser feito. Por que você vai insistir com isso? Desiste dele, abandone esse menino, abandone essa causa, não tem mais solução para este homem, abandona essa sua vida, olha a sua vida como é que está. O diabo tenta semear esses pensamentos em nós, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não há mais saída, dizendo que não há mais solução, dizendo que não tem mais esperança. Só, queridos irmãos, a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. E como era a mente de Cristo? A mente de Cristo era uma mente cheia de esperança, de possibilidades, de amor. Enquanto todos estavam olhando com pessimismo, Jesus, ele tinha esperança. Assim como quando ele olhou para o filho da viúva de Naim, quando todo mundo estava caminhando para o cemitério, para o sepulcro, para ali sepultar o único filho daquela mulher, Jesus olha para aquela mulher e diz: pare de chorar. Ele chega naquele caixão, toca e manda para aquele jovem: eu te digo, levanta-te. Porque para Jesus, queridos irmãos, há esperança. Com Jesus há esperança. A mente de Cristo não é uma mente que se limita às coisas quando dão errada, quando não dão certo, não, há esperança. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. A vitória do cristão na luta contra o desespero, contra a falta da esperança, começa na mente. Começa na mente. Eis a importância de observarmos atentamente a recomendação bíblica de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A minha derrota, o meu fracasso,
começa na minha mente. Quando eu olho para a situação na família e digo que não tem mais jeito. Quando eu olho para o meu filho e penso, não tem jeito. Quando eu olho para o meu casamento e digo, não há mais jeito para o meu casamento. Quando eu olho para a situação na minha vida, não tem jeito. Começa na mente. Mas se eu começo a olhar com esperança, com pensamentos não apenas positivos, mas bíblicos, concretos, porque não é autoajuda, é ajuda do alto, é de Deus que vem a nossa ajuda, olhar para Ele, para as possibilidades que só Ele pode fazer, as coisas começam a mudar. Quando a minha mente está ocupada de pensamentos, como Paulo nos ensina, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. Quando essas coisas ocupam a minha mente, os meus pensamentos, as coisas começam a mudar, e o meu coração começa a se encher de esperança. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo. O aperfeiçoamento da esperança cristã começa na mente. Uma segunda lição que esse texto me ensina é que o aperfeiçoamento da esperança depende da fé. Essa é a segunda lição que eu aprendo nesse verso. O aperfeiçoamento da esperança depende da fé. Consideremos novamente o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança. Jeremias, o profeta, disciplinou a mente, só que também ele exercitou a fé. Nós vemos isso nessa frase, o que me pode dar esperança. Trazer a memória é um processo mental, racional. Agora, crer em possibilidades é um processo espiritual. Eu trago a memória, processo mental, racional. Crer nas possibilidades de impossíveis acontecerem, isso é espiritual. É a mente e o coração trabalhando juntos. Um dizendo, pense no que é verdadeiro, pense no que é infalível, pense no que é eterno. E o outro nutrindo a fé no coração para tal pensamento se concretizar. Diante do cenário daquela nação, um cenário desolador, Jeremias ele teve esperança. E isso tinha a ver com fé. Porque a fé, segundo a própria descrição bíblica, é a certeza de coisas que se esperam. Ele esperava que alguma coisa pudesse acontecer, porque não há esperança sem fé. Não há esperança onde não há fé. Não há esperança se não há capacidade de crer que as coisas podem mudar. Não há esperança se você está impossibilitado de enxergar as possibilidades que só Deus pode realizar e fazer. Contudo, eu percebo, queridos irmãos, que muitos hoje vivem o que se chama de doença do século, a ansiedade. A ansiedade tem sido a causa de muitas enfermidades na alma, e isso tem afetado a vida espiritual e a fé de muitos crentes. George Miller, ele diz uma frase que diz assim: onde a fé começa, a ansiedade termina, mas onde a ansiedade começa, a fé acaba. Vou repetir: onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a ansiedade começa, a fé acaba. Porque a pessoa ansiosa ela não tem fé. Porque a ansiedade é essa falta de fé em um Deus que pode fazer impossíveis acontecer. O aperfeiçoamento da esperança depende da fé, porque como cristãos, eu e você, nós precisamos andar por fé. Temos que andar por fé. Tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. A Bíblia vai nos dizer que é pela fé, e foi pela fé que Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que Deus lhe chamou, ele ouviu, obedeceu, e sem saber para onde ia, ele foi.
Isso é fé. Porque quem anda por vista só vê vantagem e pensa e acha que vai se dar bem em tudo que faz. Não anda por fé, anda por vista. E muitas vezes anda fora da vontade de Deus, porque ele acha que aquilo que ele está vendo é certo, mesmo quando fora da vontade de Deus. O exemplo disso é Ló, o sobrinho de Abraão. Andava por vista, escolheu a verdejante Campinas do Jordão, próximo a Sodoma. E a escolha dele foi uma escolha que foi feita por vista, que trouxe grandes prejuízos e trágicas consequências. Por isso, irmãos, andar por fé é andar debaixo da vontade de Deus. O aperfeiçoamento da esperança depende da fé, porque eu e você precisamos andar por fé. O aperfeiçoamento da esperança depende da fé, porque como cristãos, eu e você precisamos falar palavra de fé. Palavra de fé. Salmo 116, versículo 9, o salmista diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, acreditei, tive fé, por isso falei. Ou seja, eu falo de acordo com como eu creio. Quem vive pela fé, fala a palavra de fé. Quem anda pela fé e vive pela fé, sempre enxerga e fala a palavra de fé. Não de derrota, não de fracasso, não de maldições, não palavras de não vai dar certo, esquece, deixa para lá, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito, esse menino não tem jeito. Muito pelo contrário, tem palavra de fé, porque Deus honra aquele que tem fé. Palavra de fé. O aperfeiçoamento da esperança depende da fé, porque como cristãos temos que andar por fé, falar a palavra de fé e acreditar no impossível. Acreditar no impossível. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 20, a respeito de Abraão, ele disse assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, que também era poderoso para o fazer. Essas palavras de Paulo dizem respeito a Abraão, porque na ótica humana era impossível Abraão e Sara gerar filhos depois de 100 anos e já velhos, avançados em idade. Mas para Deus não é impossível. Tanto é que a palavra de Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 14 é uma pergunta intrigante: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Será que alguma coisa difícil para o Senhor? Será que o teu problema Deus não pode resolver? Será que o teu filho, Senhor Deus, não pode mudar? Será que o teu casamento, Deus, o Todo-Poderoso, não pode mudar? Será que a tua dificuldade é maior que o teu Deus? Por isso, queridos irmãos, há essa necessidade de andarmos por fé, falarmos palavra de fé e acreditarmos no impossível, na impossibilidade, que só Deus pode fazer coisas impossíveis. Só Deus, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. O que falta a nós para aperfeiçoarmos a esperança é depender da fé, aprender a confiar em Deus. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu acredito num Deus que pode mudar, que pode transformar, que pode libertar, que pode salvar, que pode curar, que pode fazer. Eu creio neste Deus, e é com base nele que eu falo. As coisas vão melhorar, vai mudar, tudo isso vai passar, porque eu creio em Deus. Última lição que esse texto me ensina. Em último lugar, com base nesse texto eu aprendo que o aperfeiçoamento da esperança é o combustível para a vida. O aperfeiçoamento da esperança é o combustível para a vida. Por que Jeremias, profeta, homem de Deus, chamado por Deus, por que ele precisava de esperança? Sabe qual é a resposta? Para manter-se vivo. É a esperança que nos mantém vivos.
porque se não fosse esperança, nos entregaríamos para a derrota e para o fracasso, para a desilusão da vida. É a esperança que nutrimos, que aumenta a nossa vontade de viver. É porque esperamos em Deus. Tanto é que, se você perceber os versos seguintes, os versos 22 a 25, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. O combustível da esperança é que nos mantém vivos, mesmo diante do desespero, mesmo diante do caos. Esses versos 22 a 25 apresentam o resultado da decisão de trazer à memória coisas que podem trazer esperança. E quais foram elas que trouxeram esperança para o profeta Jeremias? O que ele traz na memória? Que o Senhor é misericordioso, que Deus é misericordioso. Jeremias, em meio ao caos, ele diz: as misericórdias do Senhor, ou seja, o amor eterno do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, porque o amor eterno de Deus não tem fim, renovam-se a cada manhã. Misericórdia é amor eterno, o eterno amor de Deus por nós. A misericórdia de Deus era, em primeiro lugar, a força motriz, animadora para Jeremias continuar vivendo. Ele tinha consciência, Jeremias sabia muito bem que a causa da calamidade que a nação estava enfrentando, que se abatera sobre Judá e Jerusalém, era consequência dos seus próprios pecados. Ele não tinha dúvida disso. Ele não fazia vistas grossas para o pecado do povo, muito pelo contrário, ele alertou o povo disso. Mas ele traz à memória a misericórdia de Deus, o amor de Deus, porque o Senhor tinha uma aliança de amor eterno com o seu povo. É isso que ele traz à memória. A causa para eu e você, para nós não sermos consumidos pela nossa rebeldia, pelo nosso pecado, a causa de por que eu e você nessa manhã levantamos cedo e viemos à casa de Deus, é a grande misericórdia de Deus para conosco. É por isso que você levantou nessa manhã. E a maior prova da sua misericórdia foi quando Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Todos nós merecemos a morte, por isso que nós chamamos a morte de Cristo de morte substitutiva, porque Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A morte que era nossa pelos nossos pecados, Ele tomou sobre si a nossa morte, e a vida que era dele, Ele a deu a nós. Por isso que a vida que vivemos hoje não é nossa, não é minha, não é tua, é a vida dele, pertence a Ele. Só estamos vivos graças a Ele, só podemos andar de cabeça erguida com esperança graças a Ele, e por causa dele, Deus, o nosso Deus, com amor eterno, nos guarda, nos protege com misericórdia e amor eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. O que o profeta traz à memória para continuar vivendo? Que o Senhor é fiel. No versículo 23, a parte B, ele diz: grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. O Senhor não é só misericordioso, mas Ele também é fiel à sua aliança. Ele havia feito uma aliança com Abraão, muito antes da nação de Israel existir. Ele disse para Abraão que seria o Deus de Abraão, que abençoaria Abraão, e por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. De ti eu faria uma grande nação, Abraão. Seria o Deus dessa nação, e eles serão meu povo. Deus é fiel para cumprir a tua palavra, mesmo quando o povo falha, mesmo quando o povo peca, Deus continua fiel à sua aliança. Tudo aquilo que estava acontecendo com a nação de Israel, com a nação de Judá, tudo aquilo era a prova do amor de Deus. Deus permitiu o castigo para trazer o povo de volta. A disciplina é para isso.
Quando disciplinamos, vocês pais, quando disciplinam os filhos, é para trazer o seu filho de volta, porque ele se perdeu no caminho, está rebelde, esqueceu de obedecer. Então precisa ser disciplinado para voltar a obedecer, para voltar a entender que quem cuida dele é o Pai. Assim Deus faz conosco. Quando nos desviamos, quando nos afastamos, assim Ele fez com a nação de Israel. Ele trouxe a nação de volta por meio daquele cativeiro babilônico. O que o profeta traz à memória? Que o Senhor é a sua verdadeira herança. No versículo 24 ele diz: a minha porção é o Senhor. O Senhor Deus havia separado porções de herança para cada um daquelas nações, cada tribo daquela nação. E aqui com essas palavras, quando Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a herança não está nessas coisas. Eu não quero saber dessa herança, porque a minha herança, a minha porção é o Senhor. É o Senhor é a sua herança. Era a única coisa que era real na sua vida, e isso era o que importava. Nenhuma riqueza nessa terra, nenhuma herança nessa terra se compara ou pode substituir o amor eterno de Deus e o zelo de Deus pelo seu povo. Nada pode substituir. Por isso que ele diz: a minha herança é o Senhor. Como disse Lutero em seu hino Castelo Forte, na última estrofe: se temos de perder família, bens e prazer, e a morte enfim, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Não importa, eu posso perder tudo, posso perder bens materiais, eu posso perder tudo nessa terra, eu posso perder família, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o meu Senhor, que é a minha herança. Ele não. Tudo que eu tenho é o Senhor, tudo que eu preciso é de Deus. Eu só preciso do Senhor na minha vida. Ele é tudo, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, é tudo que eu preciso. Por isso que a esperança nele é o combustível para continuar vivendo, porque Ele é a nossa herança. O que Ele traz à memória? Que o Senhor era bom para os que esperam nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. O Senhor é bom. O Senhor é bom para todos que esperam nele. Jeremias, ele tinha em quem esperar. Ele sabia em quem podia e devia esperar. Os reis de Judá esperavam que os outros reis de outras nações viessem ajudá-los na batalha contra a Babilônia. Só que ninguém veio. Nenhuma nação veio ajudar. Veio ajudar a Israel naquele tempo. E Jeremias olhou para tudo aquilo e sabia que bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Se a minha esperança está em Deus, se eu espero nele, se eu espero somente nele, então é certo que Ele virá. É certo que Ele virá no tempo dele. No tempo dele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que busca. Em quem você tem esperado para vir te socorrer em tempos de angústia? Em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado a sua esperança? Será que você tem colocado a tua esperança no político? No novo prefeito? Ou em vereadores? Ou em homens? Em quem você tem colocado a sua esperança? Que no nome de Jesus você possa nesta manhã acreditar e colocar a tua esperança em Deus. Eu concluo desafiando você nessa mensagem a voltar a ter esperança. Talvez diante das muitas dificuldades que enfrentamos na vida, que você tem enfrentado na vida, você pode ter deixado de ter esperança em Deus. Talvez você olhe para a situação, para aquilo que você tem vivenciado e tem se sentido sem esperança. Deus, acho que não tem jeito não. Eu vou na igreja por ir mesmo, porque não tem jeito mais não. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para desafiar você a voltar a crer, a voltar a acreditar, a voltar a ter esperança em Deus.
crê que o aperfeiçoamento da esperança começa na mente, que o aperfeiçoamento da esperança depende da fé, e que o aperfeiçoamento da esperança é o combustível para você continuar vivendo. É a esperança que nos mantém vivos, mesmo diante de tantas calamidades, de tanta situação, o caos que impera na nossa sociedade, corrupções, morte, tragédias. A gente poder ter esperança em Deus é que nos mantém vivos. Você olhar para a sua vida, casamento, filhos, eu acredito em Deus, eu acredito. Amém? Fiquemos de pé nessa manhã, vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pela palavra.